Nosso amigo Jackson indo embora. Show de bola. Camarada que nos recebeu na cidade de Atiral, nossa última cidade onde paramos no Cazaquistão. E agora veio nos deixar, avançou aí uns 10 km, sei lá quanto com a gente, para nos largar aqui no sentido da Rússia. Partiu Rússia. Ai. Спасибо. Obrigado, Siri. Caroninha de 70 km da cidade ali de onde a gente estava, do meio do nada, em direção a Akistal, essa cidade aqui. Que, incrivelmente, depois de tudo, lembra muito a Mongólia. Boa tarde, boa tarde. Estamos agora na nossa última empreitada. Para sair do Cazaquistão pela segunda vez, tentando pegar uma carona, alguma boa alma. Parou um caminhão que nos leve em direção à fronteira com a Rússia, para a cidade Granitsa, fronteira. E deu certo! Foi só ligar a câmera que alguém parou. Acho que vamos para a fronteira dessa vez. Bora. Vamos pra Rússia. A gente não sabe se a gente pode Basta só entrar na Rússia, o país dos desconfiados, no meio de uma guerra, mas a gente ainda vai entrar de carona de caminhão. Eu não sei se a gente pode entrar no caminhão. Mas pelo menos até a fronteira a gente chega. No mínimo é ousado. No mínimo é ousado. No meio da guerra com a Ucrânia. Vamos ver o que acontece. Mas pelo menos até lá já vamos avançar mais sei lá quantos quilômetros. 150 quilômetros, partiu. Isso aí, rapaziada, deu tudo certo. Conseguimos pegar duas caronas muito rápidas. Primeiro o amigo lá, o Cirilo, que nos levou por 70 km na sua caminhonete do tempo dos períodos soviéticos, que a estrutura era igual de um Fusca, muito maneira. E logo em seguida a gente desceu e parou esse caminhão do Bobur, que é uzbek, super gente boa, e tá indo para a mesma cidade que a gente, Astrakhan. A questão é, primeiro, que a gente não pode atravessar dentro do caminhão a fronteira, né? E segundo, que olha isso aqui, olha essa fila de caminhão. A gente perguntou assim, pô, quantas horas você acha que você vai demorar para atravessar a fronteira? Ele falou, um dia. Salam? Salam aleikum. Aleikum salam. Um dia, cara. Ele vai aqui nessa fila um dia. Ele falou que é sempre assim. E que para cruzar a fronteira da Geórgia para a Rússia, às vezes dura 7 dias a 10 dias de espera. Olha que doideira. Ele não falou que é sempre assim. Ele falou que está assim por conta desde a guerra, né? Desde a guerra com a Ucrânia, né? Que essa é a fronteira, acho que é a fronteira mais próxima da Ucrânia que a gente vai atravessar. Mas é uma fronteira muito feita por turistas, né? Principalmente turistas que viajam de carro, porque eles vêm da Geórgia e aí os europeus, por exemplo, eles têm um visto de trânsito de 3 dias, que eles podem cruzar o território russo em 3 dias. E com o tamanho do território só dá para fazer isso vindo da Geórgia até essa fronteira aqui, porque se tiver que dar a volta por outra fronteira não dá tempo. Enquanto outros preferem pegar um avião da Geórgia direto para o Cazaquistão. Isso desde a guerra, né? Porque antes eles tinham mais facilidade para visitar a Rússia. Hello.
Esperamos que nada aconteça nessa região nessas 2 semanas, né? Sim. Vai ser uma semana que a gente vai cruzar a Rússia. Primeiro eu espero que a gente consiga chegar nessa fronteira antes de anoitecer. Acho que é ela lá, né? Olhando assim parece perto, mas são 3,5 km. E aí, que a gente consiga achar um cambista para trocar o resto do nosso dinheiro. A gente tem 50 reais para trocar ainda da moeda do Cazaquistão. Você não come, né? Não consegui. Se achar um lugar para comer. Mas eu quero mesmo uma carona que me leve até lá à porta, pelo menos, para ter certeza que a gente pode cruzar a pé. A gente perguntou para ele, mas ele é caminhoneiro, né? Não sei se ele sabe de fato. Eles nunca atravessam a pé. E até então nenhuma fronteira da Rússia podia atravessar a pé. Nem a outra lá pro Cazaquistão, que era bem longe da guerra, podia. A da Mongólia também não podia, então realmente eu não sei. O que eu tinha lido, quando eu perguntei pro meu amigo ChatGPT, ele falou que não veio o relato de ninguém atravessando a pé. Aí vem os 2 malucos. Quando foi na Mongólia, para sair da Mongólia, eu tinha lido que podia, tava de boa, chegou lá na porta, o guarda olhou pra gente, riu assim, falou, cara, vocês não podem. Mas como é que faz? Lá não era nenhuma cidade grande, não tinha ônibus, não era uma fronteira muito turística assim. Aliás, era turístico. Aí ele falou, não, você não pode só com carro. Aí a gente meio no ímpeto assim, né, sem pensar muito, a gente simplesmente bateu no vidro do primeiro carro que tinha uma pessoa só dentro e falou, cara, a gente não pode atravessar a fronteira com você porque a gente não tem como atravessar. Aí ele pensou 3, 4, 5 vezes, depois falou, pode. Hello, you go to Russia? Thank you. Aí ó, vamos fazer uma caroninha. Leva nós até a fronteira. E aí... E no final, ele foi super legal, ajudou a gente a trocar o dinheiro. Conheceu a mãe dele, a gente ajudou a carregar as muambas dele que não podia carregar. Assumiram o nosso nome. Foi super de boa a fronteira. Hello! É de boa mesmo, entendeu? Só que é isso, a burocracia é essa, não pode. Só de carro. Guerra, né, gente? É guerra. Então vamos ver como é que vai ser. Bateu 42 aviões militares. Sim. Caroninha. Vamos lá, a gente vai chegar, vai dar certo. Simbora, tá 1,5 km ainda. Vai chegar na fronteira do Cazaquistão. E fica o registro que na porta da fronteira tem uma casa de câmbio bem aqui, ó, que tá aberta agora, são 7h30 da noite, 7 horas da noite, não, 8 horas da noite, e ela tá trocando pelo mesmo valor da melhor casa de câmbio que a gente achou ali no centro de Atiral, então tá valendo. Sim. Ótimo, não precisem ter medo de chegar aqui e não conseguir trocar seus pengues, dólares ou euros, é o que eles trocam. Eita, monstro! Caraca, ponte, mano. Essa foi boa. And they charge to cross dengue. Dengue to the monstro é realmente. Pagar pra andar nessa ponte. Doideira. Primeiro presente na Rússia. Pegamos uma carona com 2 russos, um do Tatarstão. Cruzaram a fronteira do Cazaquistão com a gente, trouxeram o nosso carrinho deles. Vão levar a gente até a cidade de Astrakhan, onde eles moram. E ainda deu um café. É pra gente não dormir. Isso aí, não durmam. Nossos amigos Renato e Seve indo embora. Carona abençoada que nos trouxe para a Rússia. Adeus. Adeus. Obrigado. E agora partiu o Couchsurfing. Yes. Ei!